TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Projeto de lei prioriza autistas na tramitação de processos. No dia 2 de abril, Câmara de Vereadores realiza sessão solene em homenagem ao Dia de Conscientização do Autismo e cria a Frente Parlamentar em Defesa da Causa. Sessão solene na Câmara Municipal de Fortaleza homenageia o Dia do Advogado Público. O OAB divulga carta aberta contra a privatização do BNB. Conheça as vantagens da Previdência Complementar da OAB-Prev e as dicas da nossa agenda com concursos jurídicos com inscrições abertas. Os principais destaques do judiciário brasileiro, agora no programa Mundo Jurídico. Olá, a gente começa o programa Mundo Jurídico desta semana falando que o plenário da Câmara Federal aprovou no último dia 3 de abril o projeto de lei que concede prioridade na tramitação de processos que envolvam pessoas com transtorno do espectro autista, TEA. A proposta do deputado cearense Célio Studat, do PV, segue para a apreciação do Senado. O projeto defende que as pessoas com transtorno precisam de rapidez na avaliação de suas demandas pelo judiciário, de modo que seus direitos constitucionais sejam garantidos e respeitados. A prioridade se estende aos processos e procedimentos na administração pública, empresas prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras, além do atendimento preferencial nas defensorias públicas. Se aprovado pelo Senado, o interessado deverá requerer a prioridade no processo e este receberá selos identificadores de prioridade. As comissões de Seguridade Social e Família e de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência argumentaram que um projeto atende não somente a direitos constitucionais, mas também atende a um pleito antigo das famílias e das entidades de proteção. O projeto de lei foi votado com urgência diante do Dia Nacional de Conscientização do Autismo, rememorado em 2 de abril. A data foi instituída por lei há 1 ano e segue convenção da Organização das Nações Unidas, ONU, que celebra o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo desde 2008. Durante a sessão plenária do dia 2 de abril de 2019, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique, anunciou a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, TEA, uma importante iniciativa do Parlamento Municipal em apoio à inclusão e à luta pelos direitos das pessoas com TEA. Antônio Henrique anunciou o nome dos vereadores que vão compor a Frente Parlamentar. São eles Carlos Mesquita, Márcio Martins, Jorge Pinheiro, Guilherme Sampaio, Cláudia Gomes, Márcio Cruz e Sargento Reginauro. O presidente do Legislativo destacou que a Frente Parlamentar vai acompanhar de perto as políticas públicas de inclusão às pessoas com autismo em nossa cidade. Nós criamos a Frente Parlamentar, que irá se reunir, eles irão escolher o presidente, o vice-presidente, para acompanhar as políticas públicas que trabalham com relação ao autismo na nossa cidade. Eu não tenho dúvida que essa é uma grande contribuição que a Câmara Municipal está fazendo para essas pessoas, porque entendemos que são pessoas diferenciadas, não no sentido de menosprezo, mas no sentido de que elas precisam do nosso apoio, elas precisam de uma atenção especial. Assim como os seus familiares, que também já acompanham e têm muito amor e muito carinho, e é esse amor e esse carinho que nós também queremos demonstrar para essas pessoas, porque elas são especial para nós. E a Câmara Municipal de Fortaleza está de braços abertos, apoiando sempre a causa, né, presidente? A Câmara Municipal de Fortaleza, ela vai estar sempre de portas abertas, sempre disposta a discutir qualquer situação que venha, que chegue até a nós. E nós entendemos que essa é uma causa que precisa da nossa atenção e precisa do nosso apoio. O autismo é uma síndrome que afeta vários aspectos da comunicação, além de influenciar no comportamento das pessoas. O espectro atinge 1 em cada 59 crianças norte-americanas, segundo dados de 2018 do Centro de Controle para a Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. No Brasil, seguimos esta mesma média. As características do autismo podem ser percebidas nos primeiros 3 anos de vida da criança e têm causas complexas, que envolvem também a genética. O autista pode ser considerado em nível leve, moderado e severo, o que influencia diretamente na forma como eles interagem. Quanto mais cedo for o diagnóstico, maiores as possibilidades de desenvolvimento através de terapia ocupacional, psicomotricidade, fonoaudiologia e terapia de psicologia aplicada ao TEA, conhecida como ABA.
E ainda sobre o assunto, uma sessão solene marcou o Dia Mundial de Conscientização do Autismo no plenário da Câmara Municipal de Fortaleza. Foi um momento marcante, especial, uma iniciativa dos vereadores Plácido Filho e também Márcio Martins. O objetivo foi chamar a atenção da sociedade sobre a importância da inclusão a estas pessoas que veem o mundo de um modo diferente de nós, com muito mais sensibilidade às coisas simples da vida e podem também desenvolver habilidades incríveis. Parlamentares, representantes de grupos de apoio ao autismo e convidados participaram da sessão solene, homenagem da Câmara Municipal de Fortaleza, a data que marca o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. E aqui no Parlamento Municipal, o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique, comandou a criação de uma frente parlamentar em defesa do autismo. Oficializamos a criação da frente parlamentar em defesa, em favor, na verdade, dos direitos daquelas pessoas que é portadora do autismo. Sabemos que muitas crianças, jovens, adolescentes, famílias convivem com isso dentro de casa. Então nós queremos que essas pessoas se sintam acolhidas, se sintam apoiadas. Durante a sessão solene, representantes de entidades que lutam pelas causas das pessoas com autismo destacaram as conquistas que trouxeram um novo olhar da sociedade para a questão. Com a implantação das leis e com a sensibilização e conscientização da sociedade, tem melhorado significativamente a participação da população em relação à luta das pessoas com deficiência e, sobretudo, das pessoas com autismo. O vereador Plácido Filho, um dos autores da proposição da sessão solene, diz que o poder público tem um papel fundamental na criação de leis em prol das pessoas com autismo. O objetivo maior é mostrar para a sociedade que eles têm talento, que eles têm valores e que eles têm, acima de tudo, direitos. E com esses direitos é que nós vamos conseguir, do poder público municipal, estadual e federal, a inclusão social de todos eles na nossa sociedade. O vereador Márcio Martins afirma que tudo depende de uma maior conscientização das pessoas. Assim, todos despertam para a iniciativa de ajudar. É um momento de nós compreendermos a importância que esse segmento tem para a sociedade como um todo. Porque os autistas vão conviver diariamente com os não autistas. É preciso que nós possamos praticar. Inclusão tem que ser uma palavra não só de rede social, ela precisa ser na prática. Autor de projetos sobre as lutas das pessoas com autismo, o vereador Jorge Pinheiro também reforçou a importância da participação do poder público. Nós apresentamos a lei, um projeto de lei que se tornou lei, a Lei 10.579 de 2017, que cria a Semana do Autismo, da pessoa com TEA, né? Exatamente para que nós possamos, que o poder público possa incluir no calendário e firmar parcerias com as diversas associações que cuidam desta realidade para poder gerar uma maior conscientização das pessoas acerca de todas as necessidades, das realidades, em termos de educação, saúde, trabalho, mobilidade. Não queira ser aquilo que o outro é, nem que o outro seja. Ora veja tudo aquilo que você quer. Com o objetivo de promover contínua qualificação e atualização da advocacia cearense, a Escola Superior de Advocacia do Ceará, ESA Ceará, tem oferecido uma gama diversificada de cursos presenciais e online. E para falar sobre o esforço e o papel e os projetos da escola, nós conversamos agora com o presidente da instituição, o advogado Andrei Aguiar. Então, Andrei, é um prazer tê-lo aqui no estúdio conosco. Eu que agradeço mais uma vez o convite, Hervelt. É um prazer retornar a esse programa de uma audiência tão qualificada. Obrigado. Então, Andrei, a Escola Superior de Advocacia não tem medido esforços no sentido de qualificar a advocacia cearense. Quais são os principais cursos ofertados neste momento pela escola, tanto os presenciais quanto os na modalidade de ensino sem distância? Olha só, nós temos trabalhado incessantemente buscando a qualificação do advogado. Não somente o jovem advogado que precisa de um interesse especial, mas também daquele advogado que já está há algum tempo no mercado e que precisa de uma reciclagem. Pensando nisso, nós já desenvolvemos mais de 30 cursos e palestras, tendo atendido a mais de 2.000 advogados que se inscreveram nos nossos cursos.
E daí fizemos curso que passa pela área do direito imobiliário, direito criminal, direito trabalhista, que foi um curso com muita aceitação, assim como direito previdenciário. E agora estamos programando para, nessa semana, ter o lançamento do nosso curso preparatório para o exercício da advocacia. O já tradicional curso, né, que prepara para o exercício da... Exatamente. Só que com um diferencial. Incluímos novas disciplinas, como sociedade de advogados, mediação e arbitragem, que está muito em voga, e também estamos trazendo uma aula magna com um grande processualista, Misael Montenegro Filho, que estará aqui para fazer um balanço sobre os 3 anos do Código de Processo Civil vigente. O senhor falou em cursos na área trabalhista e também da Previdência. Tendo em vista essa recente reforma, né, trabalhista e essa reforma previdenciária que está sendo discutida no momento no Congresso Nacional, a procura tem sido grande por esses cursos? Sim, o curso de previdenciário esgotaram as inscrições, foi um sucesso absoluto, e o curso na área trabalhista, que ia desde o atendimento ao cliente, passando pela produção da reclamação trabalhista, da contestação, chegando à audiência e indo até a sentença de julgamento, também foi um verdadeiro sucesso. E mais do que isso, Hervelde, nós procuramos criar agora 10 núcleos de estudos dentro da escola, tendo lá o núcleo de estudos sobre direito previdenciário e o núcleo de estudos em direito do trabalho, para fazer um apanhado, um material técnico específico sobre reforma trabalhista, sobre reforma previdenciária, para que a gente consiga trazer para dentro do seio da escola essa discussão sobre essas inovações legislativas que trarão uma grande repercussão no mundo do direito. Com certeza. Então, Andrei, vamos falar um pouco agora sobre parcerias. A escola tem buscado firmar parceria com outros órgãos e entidades? Sim, sim. Agora, inclusive, nós firmamos um convênio com a Selen Bertozzi, que é a maior consultoria em gestão de escritórios no país, para ofertar o JON. O que seria o JON? É o sistema de inteligência artificial que a Selen Bertozzi desenvolveu para auxílio dos escritórios de advocacia na gestão. E aí ele passa por gestão financeira, gestão de pessoas, marketing jurídicos. O sistema ele já está programado para responder a mais de 8.000 perguntas. Então é algo bastante interativo, que você pode perguntar tanto por escrito, como fazer a pergunta oral ao computador e ele vai lhe dar... Inteligência artificial. Exatamente, ele vai lhe dar a resposta. E o melhor, quanto mais usado, quanto mais testado o sistema, o repertório dele vai se ampliando. Então, aquela consultoria que a Selen Bertozzi prestava a um preço um tanto quanto caro no mercado, o sistema ele passa a entregar com preços mais acessíveis, especialmente por conta do convênio que nós fizemos, que dá desconto de quase 90%. Então, o jovem advogado no primeiro ano de exercício da advocacia, ele pode ter acesso a uma consultoria de qualidade por meio de uma tecnologia inovadora por um preço de R$ 9,95 por mês. Então é algo bastante acessível e que demonstra o olhar da escola para o jovem advogado, para a gente poder dar subsídio para que esse advogado que ingressa nos quadros da ordem possa se estabilizar no mercado e prosperar na profissão. Doutor Andrei, esse esforço de qualificação da Escola Superior de Advocacia ocorre não só na capital, mas também no interior do estado. Qual tem sido a preocupação da instituição com o interior? Eu gostaria que você respondesse logo após um breve intervalo. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde, fortalece o programa Cresça com o Seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno-Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz.
Nós voltamos a entrevistar o presidente da Escola Superior de Advocacia do Estado do Ceará, Dr. Andrei Aguiar. Dr. Andrei, a pergunta que ficou no bloco anterior foi sobre o esforço de qualificar os advogados que militam no interior do Estado. Tão logo que assumimos a presidência da escola, nós procuramos receber todos os presidentes de subseções da OAB do interior para ouvir a demanda, ver qual era a dificuldade para a qualificação do advogado do interior. E muito se ouviu a necessidade de cursos presenciais, uma vez que apenas o telepresencial chegava em grande quantidade no interior. Verdade. Diante de toda essa dificuldade, nós procuramos identificar pessoas que pudessem nos ajudar no interior e fizemos uma cerimônia de posse de todos os presidentes de ESA no interior. Então, demos posse a 15 presidentes de escola no interior para que a gente tivesse essa capilaridade e pudesse organizar melhor os cursos presenciais no interior. Então, diante disso, nesses 100 dias, quase 100 dias de gestão, nós já conseguimos ir para 8 subseções das 15 do interior, né, levando já quase 15 cursos presenciais para lá. Então, a aceitação tem sido boa e nós vamos trabalhar para, nos próximos 2 meses, já chegarmos a todas as subseções do interior com cursos presenciais. Excelente. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco agora sobre a campanha de valorização do advogado professor. Bom, a gente vive tempo de transformações numa velocidade muito grande. Não só transformações na parte tecnológica, que de fato são reais e estão aí já a toda prova, como também inovações legislativas. Tivemos reforma trabalhista, reforma previdenciária, e tudo isso passa pela mão do professor. O professor é aquele instrumento para capacitar, para preparar o advogado para o exercício da sua profissão. Então, nada mais justo do que firmarmos uma campanha que inicia agora, mas que terá, obviamente, seu ápice no mês do professor, com diversas ações voltadas para o advogado professor. Eu acho que se trata de uma medida justa, de um justo reconhecimento ao esforço daquele advogado que, além de exercer a advocacia, a sua profissão, ainda se dedica a qualificar o próximo, a passar seu conhecimento para todos aqueles que chegam ao mercado de trabalho. Doutor Andrei, no mês passado o senhor acompanhou uma reunião ocorrida na Assembleia Legislativa do Ceará no momento da entrega de um projeto de indicação. O projeto de indicação de número 26/19, né, de autoria do deputado Leonardo Araújo, né, que indica ao governo do Estado do Ceará a responsabilização objetiva administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. O que representa esse projeto de indicação? Bom, primeiramente, Hervelt, é bom a gente lembrar que se trata de um projeto pensado pelo Centro de Estudo da Sociedade de Advogados, que hoje é presidida pelo nosso querido amigo Tiago Asfor. Eu já tive a honra de presidir o CESA, sendo inclusive o primeiro presidente do CESA aqui no Ceará, e hoje integro a diretoria juntamente com os demais colegas. E a ideia surgiu através do Dr. Ademar Mendes Bezerra Júnior, que também é diretor do CESA, que constatou que em quase todos os estados do nosso país já existia o projeto de lei anticorrupção, ou melhor, já existia a lei anticorrupção regulamentada no âmbito estadual, e aqui no estado do Ceará ainda não existia. Então, diante disso, diante dessa constatação, a gente passou a desenvolver esse projeto, que foi apresentado ao deputado Leonardo Araújo, que abraçou a causa com todo o empenho e levou adiante. E o projeto hoje tramita lá na Assembleia Legislativa e eu tenho absoluta certeza de que será aprovado. E, inclusive, é importante ressaltar que o Dr. Ademar Mendes Bezerra também vai passar a coordenar o nosso núcleo de estudos em direito criminais da escola, trazendo à tona todo esse debate sobre a lei anticorrupção, tanto no âmbito do Estado, tratando também sobre direito penal econômico, organizando vários cursos e eventos, juntamente com um advogado também, querido amigo nosso, professor Bruno Queiroz, que também irá nos ajudar nessa vertente voltada para o direito penal econômico. Então, Andrei, um curso que me chamou bastante a atenção, que está sendo ofertado neste momento pela escola, é o curso modular em audiência.
Ele é um curso bem amplo, né? Ele prepara realmente para a prática, né, a advocatícia. Exatamente. Tendo constatado uma grande dificuldade dos jovens advogados em exercer a advocacia na prática, a gente resolveu inovar e buscar realizar um curso um pouco mais longo, mas voltado 100% para a prática. E isso foi o curso modular em audiência. A gente prepara tanto para audiência trabalhista, tem módulo de audiência previdenciária, audiência criminal e de custódia, audiência em direito de família e audiência na área do direito civil. E são 5 módulos. O curso ele pode ser comprado de forma completa ou por módulo e tem tido uma aceitação espetacular. Praticamente todas as vagas que nós disponibilizamos foram vendidas logo para o curso completo. Então, de modo que cada módulo fica com uma quantidade de vagas muito reduzidas. Inclusive, faço esse alerta, quem tiver interesse, busque entrar logo no site da ESA e fazer a sua inscrição, porque as vagas são limitadíssimas. Doutor Andrei, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e parabeniza aqui de antemão a Escola Superior de Advocacia pelo esforço no sentido de qualificar o advogado para emprestar uma maior dignidade, né, no exercício da profissão, e abro agora espaço para as suas considerações finais. Bom, eu agradeço mais uma vez, Hervédio, o convite, a oportunidade de estar aqui e mostrando um pouco do trabalho que nós temos desenvolvido na escola. A escola, como eu lhe disse, é um ponto fundamental para o desenvolvimento da advocacia, especialmente em tempos de ameaça de extinção de exame de ordem, onde diversos advogados são jogados no mercado com a proliferação dos cursos de direito. Então, nós entendemos a relevância e a importância do papel da escola, pelo que continuaremos a nos empenhar para ofertar a melhor qualidade possível de serviço para os advogados do Estado do Ceará. Obrigado. Ivelise Maia. Para comemorar o Dia Nacional do Advogado Público, 7 de março, a Câmara Municipal de Fortaleza realizou uma solenidade de iniciativa do vereador Jorge Pinheiro. A advocacia pública tem funções de defesa e promoção dos interesses públicos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Advogado-geral da União, procurador da Fazenda Nacional, procuradores federais, procuradores do Banco Central, procuradores dos estados e procuradores dos municípios que exercem a função com base na sua lei orgânica e são regidos pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. A solenidade em homenagem ao Dia do Advogado Público destaca o trabalho do profissional da área do direito que defende as questões ligadas às procuradorias, Defensoria Pública e os interesses jurídicos dos estados, Distrito Federal e municípios. Está sujeito a um duplo regime funcional vinculado ao cargo público e também ser inscrito na Ordem dos Advogados. A advocacia pública hoje ela não só zela pelos bens públicos, patrimônios públicos, o interesse da União, recursos e aplicações de seus recursos, atuando não só na área patrimonial, agrária, educacional, área de saúde, nos órgãos e defendendo em juízo IBAMA, INCRA, INSS, DENOX e todas essas autarquias federais e empresas mistas. Durante a sessão solene foram homenageados alguns profissionais pela contribuição à defesa dos interesses públicos, auxiliando e garantindo a boa execução das atividades dos representantes do poder público. Hoje o advogado público ele trabalha sempre com uma carga muito elevada. Você vê que é constante, né, a contenção de despesas e, embora existam muitos cargos vagos de advogados públicos em todas as esferas, nós temos sentido a falta de concursos públicos, né, na área da advocacia pública, seja na AGU, seja nas procuradorias estaduais e municipais, né? Então, é um profissional que trabalha sempre com a carga de trabalho realmente muito elevada. A advocacia pública foi prevista na Constituição Federal desde 1988, no capítulo das funções essenciais à Justiça. Nos municípios, as regras para o exercício da atividade profissional estão a cargo das constituições estaduais e das leis orgânicas municipais.
O vereador Jorge Pinheiro, autor da proposição da sessão solene, destacou a importância da função do advogado público e a relevância para a segurança das atividades do poder público. São importantíssimos tanto para a administração da justiça como para o bom andamento da democracia. É o advogado público que vai prestar consultoria ao chefe do executivo, né, em cada esfera, e vai ajudá-lo a realizar os projetos, os programas, a plataforma de governo dentro da legalidade. Daí a importância dessa figura, que é pouco reconhecida. Poucas vezes, quando a gente vai falar sobre isso, poucos conhecem a atividade do procurador, não sabem a importância. Por isso, essa justa homenagem que a Câmara de Vereadores de Fortaleza está prestando nesta noite. Em carta aberta, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, no Nordeste, manifestou preocupação com a possibilidade de privatização do Banco do Nordeste ou a sua fusão com outra instituição. Segundo a carta, o BNB é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina e se diferencia dos demais bancos pela missão constitucional que tem a cumprir: atuar como banco de desenvolvimento da região Nordeste. A OAB considera que o Banco do Nordeste é uma ferramenta importante nos desenvolvimentos econômico e social, especialmente no semiárido, onde atende a 1.990 municípios com incentivo à produção rural, indústria, comércio e serviços. A carta também aponta que, segundo o balanço financeiro de 2018, divulgado pelo BNB, em um ano, a atuação em aplicações no Ceará aumentou em 56,5%. A Previdência Complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem transparente e flexível em que você pode acompanhar, através dos extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao plano de benefícios previdenciários do advogado OAB Prev Ceará. O pacote anticrime do ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, composto por 3 projetos, o PL 881 de 2019, o PL 882 de 2019 e o PL 38, também de 2019, foi entregue à Câmara dos Deputados em fevereiro, onde foi despachado inicialmente para um grupo de estudos. Os projetos trazem alterações nos códigos penal e de processo penal, tipifica o crime de Caixa 2 no Código Eleitoral e determina que o julgamento de crimes comuns conexos ao processo eleitoral seja realizado pela Justiça Comum. E para analisar o pacote anticrime, nós conversamos agora com o advogado criminalista Bruno Queiroz. Então, Bruno, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Prazer é todo meu, velho. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre esse tema importante e esclarecer alguns pontos desse pacote aqui para os nossos telespectadores. Doutor Bruno, inicialmente eu gostaria que o senhor fizesse aí uma breve análise desse pacote anticrime, desses 3 projetos de lei, o que realmente na prática esse pacote representa. Bom, na verdade é uma, digamos assim, uma iniciativa do ministro Sérgio Moro que elaborou, né, que na verdade comandou a elaboração desses projetos que alteram basicamente o Código de Processo Penal, o Código Penal e algumas leis penais esparsas. Né? O que eu tenho percebido, o que me preocupa bastante, é que é um projeto que basicamente você tem aí aumento de penas em crimes como, por exemplo, corrupção, e você tem também, digamos assim, uma diminuição das garantias penais e processuais penais. Né? Basicamente isso. Né? E também eu vejo uma linha de copiar institutos de outros países, como por exemplo o plea bargain, que é um instituto norte-americano, sem a cautela de adaptar esses institutos à nossa realidade. Nós não podemos simplesmente copiar. Claro. Né? Pode até ser interessante a ideia, mas nós temos que fazer as adaptações para não cometer os erros que se cometeram, por exemplo, com a colaboração premiada, que foi copiada da legislação italiana e, ao fim e ao cabo, nós percebemos aí os erros aí com a JBS, na colaboração com a JBS, banalizada. O Supremo Tribunal Federal anulando ações penais que foram ajuizadas e recebidas exclusivamente com base na palavra do colaborador. Então, eu entendo que deve haver uma discussão muito ampla sobre esse pacote.
O senhor falou aí na questão do aumento de penas para os crimes de corrupção. O senhor acredita que esse aumento de penas é uma boa solução para o combate a esse tipo de delito? Não, certo? Já está mais do que provado de que o aumento de penas, de per si, não é um instrumento efetivo para a diminuição de crimes, né? Eu sempre digo o seguinte, Revelto, não é a gravidade da pena, é a certeza da punição. Claro. Então, como nós temos um sistema criminal cheio de falhas, cheio de deficiência, com uma morosidade enorme, não adianta aumentar a pena, né? Inclusive, o combate efetivo à corrupção, que ocorreu de forma efetiva, como eu disse, em alguns países do mundo, se deu muito mais pela prevenção. Por exemplo, você criar órgãos, entidades de combate à corrupção, mecanismos, por exemplo, treinamento, claro. Cursos para funcionários públicos, para aumentar o número de auditores. No Brasil, o número de auditores ainda é muito baixo. Então, se combate a corrupção é com estratégia. Aumentar o investimento na área de inteligência. Aumentar o investimento na área de inteligência, isso é muito importante. Verdade. Então, aqui no Brasil, nós temos diversas entidades, nós temos Tribunal de Contas da União, nós temos Controladoria Geral da União, nós temos Ministério Público Federal, nós temos as polícias civis, claro. Polícia Federal, mas são entidades que não se comunicam, cada um trabalha de uma maneira diferente. E isso é muito deficitário para o eficaz combate à corrupção. Eu acho que precisa evoluir muito nisso. Isso vai gerar o quê? A prevenção. Porque somente repressão já está mais do que comprovado de que nós não vamos combater a corrupção somente assim. Não adianta aumentar a pena da corrupção se não tem juiz na comarca. Verdade. Se não tem promotor, claro. Se a polícia civil está sucateada, se não tem policiais civis, se o policial civil é mal remunerado. Então, existe uma série de questões. Eu sempre digo que não se resolve o problema da criminalidade com uma canetada, com uma lei que venha aumentar penas. E de que forma esse aumento de pena pode impactar no sistema carcerário? Isso pode agravar ainda mais aquela superpopulação? Aí nós temos um outro problema. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, na verdade, com base na realidade fática, que existe um estado de coisas inconstitucional no nosso sistema carcerário. Tanto pela superpopulação, certo. Que é totalmente incompatível com o número de vagas, verdade. Como pelas condições indignas. E você aumentar essa população carcerária sem perspectiva de ressocialização, me parece um grande equívoco. Esse aumento da população carcerária pode se dar tanto pelo aumento de penas no projeto, como também pela proposta do plea bargain, que permite um cumprimento de pena sem um devido processo legal, sem uma instrução processual. O senhor falou nesse Instituto do plea bargain, que na realidade é a adoção de mecanismos negociais, né, como solução para a ineficiência do sistema de justiça criminal. Então, o senhor acredita que o plea bargain não é uma boa alternativa para o Brasil? Eu acredito que, primeiro, nós não temos essa tradição, essa cultura jurídica, né? Isso é uma tradição dos países da chamada common law, né? Os Estados Unidos, por exemplo. Então, assim, eu acho muito complicado a gente copiar um instituto desse sem adequar a nossa realidade, né? Você pega, por exemplo, os Estados Unidos hoje é o país que tem a maior população carcerária do mundo, por uma razão muito simples, é porque lá, nos Estados Unidos, 90% das penas são negociadas com o Ministério Público. Não existe instrução processual. Então, isso causou um enorme aumento na população carcerária. Então, imagine trazer um instituto desse para o Brasil, em que grande parte da população, nós sabemos, são pessoas negras, são pessoas sem condições, digamos assim, de uma boa instrução. Isso tende, eu acredito, a aumentar ainda mais a população carcerária. Então, me parece que nós precisamos analisar com muita cautela esse instituto. Além disso, eu entendo que ele pode gerar um efeito nefasto, ou seja, diminuir muito a pena para quem cometeu o crime. Entendi. E estimular um inocente a cumprir uma pena, ainda que seja uma pena menor, porque esse inocente, diante daquelas agruras do processo, diante de uma negociação em que não há paridade de armas, diante de uma negociação em que o Ministério Público não tem uma posição imparcial, porque o Ministério Público vai pegar ali só as provas do inquérito e a defesa não vai ter chance de produzir provas numa instrução processual. Isso tende digamos assim, a gerar uma negociação em que uma das partes está com a cabeça numa guilhotina. Isso certamente pode gerar injustiças. Então, eu tenho um receio também nessa linha. Doutor Bruno, para que fique bem claro para os nossos telespectadores, esse instituto aí, importado dos Estados Unidos, o plea bargain, ele seria então, na prática, uma participação do Ministério Público, do delegado da Polícia Judiciária, que sairia do inquérito, direto para o Ministério Público, negociando com a parte. O papel do juiz, então, seria apenas homologar esta pena, seria isso? O papel do juiz seria homologar e fiscalizar a atuação do Ministério Público. Claro. Né? É evidente que se pretende dar um protagonismo maior no projeto do ministro Moro
do que o papel que é exercido lá, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas ainda assim, digamos assim, retira bastante o poder do juiz. Porque o protagonista vai ser o representante do Ministério Público. A maior preocupação é porque o inquérito policial, todos nós sabemos, que ele é de caráter inquisitorial, sim, onde claro, não há produção de provas, né? Exatamente. Não há contraditório e ampla defesa. Já se fala hoje em investigação defensiva. O que é isso? É uma investigação conduzida pelo advogado de defesa ou pelo defensor. Ótimo. Mas nós não temos essa cultura. Então, o que acontece? No inquérito policial, a prova produzida é toda com base na linha de acusação. E aí você negociar com base somente naqueles elementos que apenas desfavorecem a defesa, e como o Ministério Público não tem essa visão imparcial, então eu entendo que é uma negociação sem paridade de armas. Doutor Bruno, o nosso direito penal é um direito penal garantista. Essas alterações propostas, você acredita que estão na contramão do garantismo? Eu gostaria que você respondesse logo após um breve intervalo. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde, fortalece o programa Cresça com seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar o advogado criminalista Bruno Queiroz. Bruno, a pergunta que ficou no bloco anterior foi a respeito do risco dessas propostas, né, recentes propostas apresentadas, o pacote anticrime elaborado pelo juiz Sérgio Moro, de ele estar na contramão do garantismo penal brasileiro. Isso aí não tem nem dúvida. Na verdade, não é só o Código Penal e o Código de Processo Penal que é garantista. Eu sempre digo que o direito penal é garantista porque ele tem princípios. Verdade. E esses princípios, na verdade, limitam o poder punitivo. Tá? E o Código de Processo Penal também tem um conjunto de regras para evitar o abuso do poder. Mas, na verdade, mais garantista do que o Código Penal e o Código de Processo Penal é a nossa Constituição Federal, que estabeleceu o contraditório, a ampla defesa, a imparcialidade do julgador, a presunção de inocência. Então, eu fico muito preocupado porque o que eu vejo no pacote são duas medidas. Aumento de penas, né, e redução dessas garantias, como, por exemplo, com a possibilidade de aplicação da pena sem processo. Né? Você aplicar uma pena sem processo, você retira a presunção da inocência, você retira o devido processo legal e você retira o contraditório e ampla defesa. Verdade. São 3 garantias que estão na Constituição Federal. E o princípio da legalidade. Verdade. O princípio da legalidade, porque que tipo de pena vai ser aplicada? Uma pena que o Ministério Público vai decidir qual é a pena. Então, é preciso que essa pena esteja bem definida em lei. Na colaboração premiada ocorreu isso, né? Pessoas cumprindo pena em regime de prisão domiciliar, e não existe esse regime no Código Penal como alternativa principal. Né? Existe como uma medida de substituição em algumas situações. O senhor consegue enxergar alguns aspectos positivos nesse pacote anticrime? Sim, consigo enxergar alguns aspectos positivos. Né? Eu não posso dizer que o projeto é todo ruim. Esses aspectos que eu apontei, eles são muito preocupantes. Mas, por exemplo, tem um dispositivo no projeto, que eu concordo com ele, que diz o seguinte, que o delegado de polícia, ele pode, identificando uma situação de legítima defesa, ele pode deixar de fazer a prisão em flagrante daquele indivíduo. Porque hoje só quem analisa essa situação de legítima defesa é o promotor e o juiz. Né? Então, hoje, se uma pessoa pratica um fato em legítima defesa, ela pode ser presa e ficar ali um tempo detida até a audiência de custódia. Então, isso dá maior autonomia aos delegados de polícia, por exemplo, o que me parece uma medida interessante. Dá maior autonomia ao delegado de polícia e evita injustiças. O senhor falou em legítima defesa, me parece que o pacote traz aí também uma alteração na legítima defesa relacionada à atuação do policial, não é verdade? O senhor poderia falar um pouco sobre essa mudança? Isso já me preocupa um pouco, porque a proposta, digamos assim, é no sentido de legitimar mais a atuação do policial,
que reage, né, numa situação de risco. E a proposta fala de situações que me parecem um pouco subjetivas, como, por exemplo, o policial fala de uma redução de pena ou de deixar de aplicar a pena quando o policial reage em situações de medo, por exemplo, ou de violenta emoção, ou de insegurança. Isso é muito subjetivo. Isso realmente é muito subjetivo e pode dar uma carta branca para os policiais. Ele está se referindo àquele excesso punível na legítima defesa. Exatamente. Como nós sabemos, a legítima defesa, na legítima defesa, se houver um excesso doloso ou culposo, ele pode ser punível. Claro. E o que o projeto diz é que esse excesso, ele poderá deixar de ser punido, digamos assim, claro, se o policial praticar um fato nessas situações de medo, de insegurança, de violenta emoção, o que me parece que são situações muito subjetivas. Nós temos no Brasil um índice muito alto de crimes praticados por policiais, e nós não podemos também dar uma carta branca para que o policial possa agir. O policial ele tem que receber um treinamento efetivo, ele tem que saber manusear a arma, e ele tem que oferecer segurança à população, né? E como nós temos aqui no Brasil um índice, uma estatística, infelizmente, muito alta de crimes praticados por policiais, principalmente contra pessoas pobres, pessoas negras, eu acho que essa proposta é muito perigosa e pode gerar aí um aumento desses crimes. Doutor Bruno, nós percebemos este ano, quando da reabertura dos trabalhos do Legislativo Federal, um embate entre a apresentação desse projeto, né, pelo juiz Sérgio Moro e o presidente da Câmara Federal, né, o deputado federal Rodrigo Maia, diante inclusive da tramitação de um outro projeto que se diz prioritário para o governo federal, que é a reforma da Previdência. Tendo em vista esses aspectos, o senhor acredita que esse projeto encontrará dificuldades na tramitação lá na Câmara Federal? Esse projeto já está encontrando muitas dificuldades, né? Primeiro porque o ministro Moro, ele na verdade ele não tem uma habilidade política, né? Ele vinha de uma carreira do judiciário, técnica, né? E me parece que ele está agindo de maneira amadorística em relação a essa tramitação, né? O segundo aspecto é porque esse projeto, em muitos pontos, ele é digamos assim, um perigo, digamos assim, para os próprios parlamentares. Então, aqueles que vão votar o projeto podem se sentir ameaçados por ele, o que é um segundo aspecto. Terceiro aspecto é que muitos desses pontos no pacote anti-Moro já foram analisados pelo Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, a questão da conexão no foro por prerrogativa de função. O Supremo já disse que os copartícipes ou coautores são julgados também pelo tribunal. O pacote pretende dividir, né, essas atribuições entre o tribunal e o juiz de primeiro grau. A questão da execução da pena em segunda instância, o Supremo Tribunal Federal já decidiu e vai voltar a decidir. Então não adianta o ministro Moro colocar essa questão no pacote se o próprio Supremo Tribunal Federal é quem vai decidir. Então, em algumas situações, eu acho que faltou um pouco de habilidade, até política do ministro, em colocar esses temas e avaliar o timing também, né? Porque, por exemplo, enquanto tramita a proposta de reforma da Previdência, que já é uma polêmica grande, eu acho que esse projeto ele tem poucas chances de avançar. Com certeza. Doutor Bruno, infelizmente estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e todas as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer mais uma vez o convite, né? E convido, né, a todos a conhecerem o pacote, né, analisar, mesmo aqueles que não são formados em direito, porque são medidas que podem ter um impacto significativo na vida do cidadão brasileiro. E nós precisamos acompanhar, debater e chegar num bom resultado. Obrigado. Ivelise Maia. O assessor especial da presidência do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Juraci Muniz, se reuniu com o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique, do PDT, e acertou a participação da Câmara na 7ª edição do Seminário Gestores Públicos, que vai acontecer no mês de junho, aqui na capital. A Câmara, conforme foi deliberado com o presidente, e poderá vir a participar, inclusive, da composição técnica do evento, com ideias, com assuntos que podem ser debatidos, haja vista que nós temos aí a participação dos gestores dos 184 municípios do estado, secretários, presidentes de câmaras, vereadores, prefeitos, enfim, a sociedade, e também teremos uma participação esse ano que também trará mais valor ao evento, que é a participação das universidades. Teremos um dia destinado à participação do público universitário, justamente para debater assuntos sobre sustentabilidade, sobre transparência, sobre lei de acesso à informação,
e outros temas que hoje também estão na mesa de debates do Brasil, que é a Previdência. Então será um evento muito rico e a Câmara Municipal de Fortaleza, por ser parceira também do Tribunal de Contas do Estado, deverá integrar e reforçar esse evento. O aumento das oportunidades de acesso à educação dentro das unidades prisionais está entre as prioridades da Secretaria da Administração Penitenciária. Com esse objetivo, além de garantir 879 alunos já matriculados no ano letivo este ano, a Coordenadoria de Educação da SAP, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado, realiza testes de sondagem desde o mês de fevereiro e já avaliou 1.521 novos alunos que se encontram pré-matriculados. O crescimento é de 173% em relação à quantidade atual de internos em sala de aula e o número ainda pode aumentar, já que a sondagem terá uma continuidade nos próximos meses. Teste que já foi aplicado em 10 unidades funciona como uma ferramenta para diagnosticar o nível de escolaridade dos internos e adequá-los às turmas que se dividem em anos iniciais, primeiro ano ao 5º ano do ensino fundamental, anos finais do 6º ano ao 9º ano do ensino fundamental e também o ensino médio. E chegou a hora de você conferir as dicas dos concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Acompanhe. Tribunal de Justiça do Ceará, inscrições até 11 de abril. Defensoria Pública do Distrito Federal, inscrições até 13 de maio. Polícia Civil do Espírito Santo, inscrições até 24 de abril. Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, inscrições até 26 de abril. Defensoria Pública de Minas Gerais, inscrições até 25 de abril. Procuradoria-Geral do Município de Minas Gerais, inscrições até 23 de junho. Procuradoria-Geral do Município de Mato Grosso do Sul, inscrições até 11 de abril. Ministério Público de Contas do Pará, inscrições até 23 de abril. O programa de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as nossas reprises na TV Fortaleza, canal 61.4 digital, às quintas-feiras, às 7 da manhã, aos sábados, às 13 horas e às terças-feiras, às 15 horas. Siga nossas redes sociais no Instagram, Facebook e assista o nosso programa também no canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia, a gente se vê na semana que vem. Até lá! TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.